Minha diretoria, o Corinthians está classificado depois de um dos maiores perrengues que eu já vi na minha vida. O Estudiantes amassou o Corinthians, chutou 46 bolas na trave. Mas antes da gente falar do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, de toda essa polêmica aí, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Você que tem vontade de trabalhar com futebol, quer ser meu colega, meu parça, fazer a mesma coisa que eu, trabalhar em diversas áreas, como por exemplo, você pode trabalhar como scout, como um profissional mesmo dentro do clube e tal, não aqui falando merda de futebol como a gente, enfim. Os mais diversos cursos para você se formar e trabalhar com futebol, você tem no Futebol Interativo. O link tá aqui na descrição, primeiro link para você. Entra lá no Futebol Interativo, conversa com os caras, você vai ver lá que tem bastante curso interessante para você se profissionalizar e trabalhar. E eles têm parcerias, né, com vários clubes parceiros que eles já encaminham você pro estágio e tal. Cara, é bem maneiro. Se eu tivesse tido essa oportunidade, talvez, no começo da minha carreira, talvez eu não estivesse fazendo jornalismo, talvez eu estivesse trabalhando num clube de futebol, que evidentemente deve ser mais gostoso do que trabalhar comentando. Mas vamos lá, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Vanderlei Luxemburgo, que tá causando polêmica e tal. Cara, eu acho o seguinte, as entrevistas do Vanderlei Luxemburgo, eu sinto no Vanderlei uma dose grande de saco cheio, de se sentir injustiçado e de querer ali na hora rebater os caras meio que com desdém, tá? E eu acho que isso é muito mais reativo do Vanderlei do que realmente alguma coisa que o Vanderlei esteja fazendo de sacanagem. Por quê? Porque eu acho, como eu já disse aqui várias vezes, que o tratamento dado a algumas figuras do futebol brasileiro são extremamente injustas. O Vanderlei está nessa lista. Se trata o Luxemburgo como se ele fosse um treinador comum com tudo que esse cara conquistou. Tem um monte de jornalista esportivo que acha que se vê no direito de menosprezar ou desqualificar um cara que entende de futebol no mínimo 8.000 vezes mais do que ele. E isso incomoda o profissional que sabe o que ele está fazendo. E é natural, é de todas as áreas, né? Se aparecer um pivete amanhã entrando na faculdade, cagando regra pra cima de mim, como deve ser ou não deve ser, eu vou olhar pra cara dele e falar, meu irmão, vai tomar no teu cu, não quero ouvir o que você tem pra falar. Só que eu posso falar isso pra ele. Só que se o cara fala isso pra imprensa, numa coletiva, ele toma uma porrada de todo lado. Então eu acho que o tom que o Luxemburgo tá usando é errado. Mas é um tom defensivo, é um tom de quem não tem mais saco pra ficar explicando, etc. O time do Corinthians joga o que pode? Não. Quase nenhum time brasileiro joga o que ele pode. Né, em virtude do calendário, dos problemas, etc., que você tem de treinamento e tal. Quase nenhum time no Brasil joga o que ele pode. Talvez o Botafogo, que não por acaso, né, tá focando em um torneio só para não ter esse problema que os outros estão tendo. O Corinthians estava até agora na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vinha, antes dessa fase agora, são 15 jogos com o Luxemburgo, com apenas uma derrota. 15 jogos e uma derrota. Então, assim, os resultados são bons, embora o futebol apresentado não seja. Antes desses 15 jogos com uma derrota, eram 15 jogos e 8 derrotas. Então tem ali um número que, evidentemente, você tem que entender de alguma maneira de que a situação era muito ruim e hoje é uma situação ok. Né? O Corinthians está chegando na Sul-Americana, chegou na semifinal da Copa do Brasil, né? Tá ali no Brasileiro, tá fazendo os pontinhos que ele precisa ali e tal. Então, assim, de uma situação caótica, virou uma situação controlada, com até uma possibilidade de chegada num título. Isso é uma melhora? Sem dúvida nenhuma que é uma melhora. O Vanderlei Luxemburgo tem ali nas mãos dele um puta de um time que ele escala os melhores e os caras vão resolver? Não, não tem. Né? Eu acho que a chegada do Roas ajuda, a saída do Roger Guedes atrapalha muito, evitar a saída do Yuri, tem a saída do Murilo, enfim. O Corinthians está se desfazendo de peças importantes durante a temporada, no momento em que a coisa já não era boa. Então, você cobrar do Vanderlei Luxemburgo que o time do Corinthians tem um grande futebol, eu acho bem difícil. Você cobrar que o time do Corinthians tenha saída de bola e possibilidade de jogar futebol contra os Estudiantes, eu acho aceitável. Eu acho que o Corinthians podia ter jogado mais futebol. O Corinthians podia ter ameaçado de alguma maneira o gol dos caras, não tá falando de jogar contra um super time. E mesmo o Corinthians tendo muita dificuldade num processo de ano, onde o Corinthians foi perdendo peça, estando em crise, jogando mal, em nenhum momento o Corinthians teve estabilidade para se ajeitar, e no momento que teve foi o momento que começa as não derrotas do Corinthians com o Vanderlei, você tem ali um déficit de olhar e falar, pô, realmente esse time do Corinthians tá jogando, tá sofrendo mais do que precisa, né? Eu não sei o peso que tem as saídas dos jogadores do Corinthians pro que o Vanderlei tinha armado, pro que o Vanderlei tinha conseguido fazer. Mas é fato que não precisa viver o jogo de ontem contra o Estudiantes. Aquilo não precisa. Tipo, o Estudiantes parecia que tava jogando tava treinando um ataque contra a defesa e que o Corinthians não tinha nenhuma saída, nenhuma possibilidade de espetar os caras. Então, isso aí não precisa. Mesmo que você não tenha tempo para treinar, que você perca peças, o time do Corinthians pode entregar mais do que aquilo. Só que aí eu acho que entra uma relação ruim, que é a imprensa bater no Vanderlei com a camisa do Corinthians por baixo, como um torcedor, e do outro lado você tem um Vanderlei reativo, que não tá a fim de explicar pros caras. Porque os caras também vêm com duas pedras na mão. Então ali é uma relação, pra mim, ali é um circo, porque
O Vanderlei não tá com saco de responder, ele sabe o que ele vai esperar do outro lado, ele tem 70 anos, ele sabe muito bem o que ele vai esperar do outro lado. Os caras da imprensa sabem que vão chegar no Vanderlei com 3 pedras na mão, e a mesma reação não é dada com outros. Por exemplo, se você pegar os últimos 11 jogos do Corinthians, os últimos 11 jogos do São Paulo ganhou 2 e o Corinthians perdeu 1. O Dorival é do caralho, o Vanderlei Luxemburgo é uma merda. Então tem ali um ponto onde você consegue olhar pro Luxemburgo e entender o que ele tá querendo, por que ele tá irritado. Você tem um ponto. O tratamento com o Vanderlei é diferente. Isso é fato, né? Com o Felipão, com o Vanderlei, é diferente. A imprensa bate porque bate, por gosto, por prazer. Então, quando ele dá aquelas respostas, eu nem acho que é o que ele pensa. Mas eu acho que ele tá de saco cheio dando uma resposta meio que, meu irmão, foda-se, eu não vou mudar essa porra dessa relação e etc. No final das contas, acaba manipulando o torcedor do Corinthians pra achar que o trabalho do Vanderlei é de toda uma merda. E não é. Eu acho que tem pontos ali que dá pra melhorar muito. Por exemplo, o Vanderlei sempre foi um técnico ofensivo e de repente o time do Corinthians se propõe a não jogar futebol várias vezes pra sustentar o resultado. Não é a cara dele, não gosto disso, porque não é o que ele gosta. Não entendo, mas deve ter algum motivo. Né? Em vez de haver essa pergunta e resposta, essa troca, há ali uma troca de porradaria que nem ele explica e nem a imprensa pergunta sem ser maldosamente. Então fica uma coisa meio sem explicação. Eu não consigo entender muito bem por que os resultados não são ruins e o futebol apresentado é ruim na maior parte dos jogos. Eu não consigo entender exatamente qual a falta que faz cada peça que se tirou do Vanderlei nesse processo onde o Corinthians já estava mal. E eu gostaria de entender do Luxemburgo numa entrevista mais humana, mais aceitável, né? Que assim, alguém que fosse fazer perguntas pro Vanderlei Luxemburgo sem aquela coisa meio agressiva e ele pudesse explicar o porquê das coisas, porque com certeza tem um porquê. Né? Agora, dificilmente vai se encontrar um porquê aceitável pro torcedor o Corinthians passar o que ele passou ontem contra o São Paulo. Né? Foram 2 decisões que o Corinthians foi amplamente assim esmagado pelo adversário e não precisa. O Corinthians pode ter todas as dificuldades que ele tiver, não precisa não jogar contra o adversário. Você tem uma oportunidade, tem algumas oportunidades ou uma válvula de escape, é até uma forma de defesa, cara. Eu acho que o próprio Vanderlei fala isso, né? Quando ele estava no Real Madrid, quando você para de incomodar o adversário vem inteiro pra dentro de você. E o Corinthians jogou o primeiro tempo no Morumbi, onde ele não incomodou o São Paulo, e jogou 90 minutos contra o Estudiantes, onde ele não incomodou o Estudiantes. E aí virou ataque contra a defesa. Dá pra confiar na trave, na mística corintiana e no Cássio? Dá, mas até a página 2, né? Não dá pra ser 100% assim. Então, eu acho que talvez esteja na hora do corintiano. O corintiano tá esperando o Vanderlei falar, ó, meu time é o Rojas, o Renato Augusto, esse. E agora nós vamos assim. E esse time começar a jogar um futebol pelo menos convincente, defensivo que seja, mas convincente quando tem a bola nos pés. Porque o Corinthians queimando bola, jogando bola pra frente, simplesmente porque não sabia o que fazer com ela. E essa parte da crítica é absolutamente justa. O restante eu acho um pouco exagerado diante dos resultados. Hoje, os resultados do Vanderlei Luxemburgo, os resultados anteriores, o Vanderlei Luxemburgo é um homem indemitível. Você não tem como chegar pro Vanderlei Luxemburgo, se você fosse presidente do Corinthians, e falar, o senhor tá demitido. Ele vai falar, caralho, nos últimos 15 jogos eu perdi 1, como é que eu tô demitido? Antes eu perdia 8, agora eu perdi 1, eu tô demitido? Realmente, você não vai ter como fazer isso. Então, eu acho que a conversa podia ser muito mais em torno de achar os pontos errados e ajustar do que se traçar como se tudo fosse uma merda ou se tudo fosse um espetáculo, que é o que a gente tenta fazer mediaticamente todo dia com futebol e fatalmente dá errado.